Olá, meu fraternal e cordial boa noite a todos. É com muita alegria, muito respeito, venho mais uma vez apresentar para vocês o Evangelho desta feita, sendo a leitura do Livro dos Espíritos, em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui no canal, fazendo estas reflexões, essas leituras, e desta forma eu ouso dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E assim, nós também vamos agradecendo e pedindo ajuda, mesmo que ao longe das correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Chico, Padre Cícero dos Juazeiros, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shakira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson. Corrente branca, corrente azul, corrente lilás. Corrente da nossa querida Mãe Genoveva, com seus anjos de luz. Corrente das famílias, dos ancestrais, dos antepassados. As minhas questões hoje são a 583 e a 584. Nós estamos no capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos, bênçãos e maldições. Pergunta 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Resposta: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior é o mérito dos pais que conseguiram desviá-lo do mau caminho. Pergunta A, da 583. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram desses daí algum proveito? A resposta: Deus é justo. Comentários agora, um pouco do Miramês, um pouco da gente também que vai ganhando experiência com as leituras, Ele diz assim, que somente Deus é o Pai verdadeiro, que sabe o que fazer com os espíritos ainda ignorantes. Ele é o Senhor de todas as coisas, não tem pressa, nem se aflige com simples incompreensões, mas não para de ensinar pelos métodos criados por Ele, em favor de todas as criaturas. Deus, deste modo, quando os filhos têm pais ignorantes, Ele se mostra os exemplos bons da vida. Esses se compreendem nas leis que devem tolerar, procurando sempre fazer o bem. A gente, como pai, tem a obrigação de orientar os filhos da maneira mais correta possível para que ele seja uma pessoa do bem, uma pessoa produtiva, que seja um bom homem, uma boa mulher na sociedade. Mas o livre-arbítrio é de cada um. Então, mesmo muitas vezes, filhos de pais excelentes se tornam marginais. E muitas vezes, ao contrário, filho de pais marginais tem aquela bondade, aquele coração maravilhoso, ajuda um monte de gente. Então, é Deus que põe a gente nas situações em que nós precisamos para a evolução, para o aprendizado, Os pais, de qualquer modo, não são contra os filhos e já fizeram alguma coisa por eles. Assim, é bom que observemos
o que notou Marcos no capítulo 9, versículo 40. Pois quem não é contra nós é por nós. Se eles não são contra seus filhos, é porque são por eles. Entretanto, suas condições espirituais, por vezes, não suportam uma vida reta, para dar aos filhos exemplos enobrecidos. Quem procura fazer o bem e o ambiente lhe é desfavorável, não deve esmorecer, porque o Senhor está vendo tudo e sabe que fazer com a boa vontade. Não deves perder a oportunidade a ti oferecida. Aproveita que uma nova reencarnação pode demorar. O tempo passa e poderás ficar esperando outra oportunidade que pode demorar muito. Então aqui é um conselho, né, que a gente tem que vir aqui para a Terra e tentar aproveitar o máximo possível os aprendizados e tentar evoluir para o bem, né? Que Deus abençoe pais e filhos, ajudando-os a reconhecerem seus deveres ante Deus e a sociedade. Pergunta 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar este objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? Resposta: as mais das vezes não passa de um instrumento que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Muitas vezes, né, as calamidades, os contratempos que vão acontecendo, às vezes pela natureza e por algumas pessoas que se acham conquistadoras, né? Traz dor, traz destruição, mas com aquela dor, com aquela destruição, o povo progride rapidamente, né? A gente está vendo aí muitos exemplos hoje em dia, com todas as guerras, catástrofes naturais que vêm acontecendo, como o ser humano, que através da graça de Deus tem se adaptado de forma tão rápida para suportar e atender todos que são vítimas dessas calamidades, né? Pergunta A da 584. Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava um fim todo pessoal, aquele que delas se constitui instrumento, tirará, não obstante, proveito desse bem? Resposta: cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Nota de Kardec: os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem os fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimento e angústias.
o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito que ainda não podem gozar do bem. Tem muitos exemplos na história da humanidade que o mal acaba sendo bom muitas vezes, né? Ele dá um exemplo aqui como Napoleão, que foi através da sua revolução lá na França, ele foi um missionário no sentido de libertação, libertar o pensamento das pessoas lá na França, né? A exemplo de o que aconteceu com a Joana d'Arc, né? Que eles vieram para fazer mesmo a diferença, um divisor de águas onde eles reencarnaram e agiram, né? Que favoreceram muito outros países. As conquistas de Napoleão, por exemplo, favoreceram até o Brasil, que teve um incentivo para a sua liberdade. Os povos chegam a certo ponto de ignorância sobre as leis de Deus que os espíritos superiores provocam muitas tempestades sobre eles para acordarem, de modo a reconhecerem Deus e a sua justiça. A história universal está repleta desses fatos para que possamos compreender a vontade soberana. E aqui a gente tem como um exemplo também esse, não que seja um castigo de Deus, nada disso, é uma coisa realmente da natureza, né? As placas se mexem lá e dá o terremoto, mas não lá onde que aconteceu esse terremoto, que estão falando que é o pior da história da humanidade, né? Muito grave ali naquela região. Não dá para pôr a culpa em Deus, nos bons espíritos, nos anjos da guarda, não dá para pôr a culpa em ninguém, dá para pôr a culpa em nós, seres humanos, que sabe que ali treme mesmo e foi ocupar lá, né? Ocupar, construir, mas isso também faz parte da evolução, né? Com toda essa dor que está acontecendo lá, todas essas perdas, esses entristecimentos com as famílias, com certeza a nova cidade que vai surgir ali será muito mais estruturada e preparada para esse tipo de tremor. Então, são males que vêm para o bem, para a evolução. E por que não dizer também que tem muitas pessoas ali que estavam já predestinadas a desencarnar dessa forma por alguma razão que a gente desconhece, né? Mas quando a gente vai reencarnar, a gente escolhe, né? De que forma que vai desencarnar, e muitas vezes muitos espíritos escolhem a forma coletiva junto com os outros para um progresso mais rápido, para um entendimento mais rápido. O Evangelho salienta a caridade como sendo a tábua da salvação dos espíritos. As guerras estão no mundo devassando os continentes e fazendo sofrer grande parte da humanidade por falta do Evangelho no coração dos homens. Quando eles voltarem para Jesus com todo o amor, passando a viver os seus ensinamentos, começarão a reconhecer a si mesmos e procurarão gastar todo o tempo que lhes sobra em reformarem suas próprias condutas. A missão é conquistar corações não somente com palavras, mas igualmente e até muito mais como o exemplo de vida que se deve levar. O conquistador missionário é que se propõe a melhorar a sociedade e trabalhar para o bem coletivo, harmonizando-se com todos os povos. A palavra missão devemos empregar somente para o bem, sem exigências, porque ela é alicerçada no amor. E eu digo aqui, tanto a missão quanto o conquistador, eles trabalham juntos, sempre para o bem. Esses conquistadores que querem conquistar coisas boas, né? Ciência, tecnologia, remédios, esses são os conquistadores
né, maravilhosos, graças a Deus temos muito, né, no planeta, cientista, enfim. Então, todos eles contribuindo para a nossa evolução. Quando eu digo a nossa, eu digo da humanidade, né, dos nossos semelhantes. E assim eu vou ficando por aqui com essa leitura. Nesse momento vou pedindo a todos que possamos juntos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, e pedindo que através das correntes do bem, com os mensageiros do amor, da saúde, das correntes médicas, possam nesse momento magnetizar e fluidificar todas as águas das nossas casas, colocando ali o remédio invisível, mas que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. E ainda em pensamentos elevados, convido a todos para vibrarmos. Vibrar é emitir pensamentos de amor, paz, harmonia, prosperidade, alegria, entre muitos outros em favor dos nossos irmãos, sob o amparo do Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade. Vamos vibrar pela paz do mundo, no Brasil, em nossa cidade, em nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, vibrar pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelo livramento de guerras no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e as catástrofes causadas pela ação do homem, pelo equilíbrio do clima em nosso planeta. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E nós pedimos a Bezerra de Menezes a cura para o planeta, para os nossos familiares, para nós, para o nosso ambiente de trabalho, enfim, em todos os pontos da nossa natureza. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agradeço a todos que chegaram até aqui comigo ao final do vídeo. Desejo a todos uma semana iluminada, com muita paz, muita proteção divina e muita luz, muito amor. Fiquem todos com Deus. Obrigado.